Olá, estrela! Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa maquiagem glamurosa para você ir para um evento à noite, para uma festa, para curtir aí a night com as amigas, com o seu boy, e eu tenho certeza que você vai arrasar onde você for. Além do mais, você vai se sentir muito mais confiante com a make poderosa dessa, né? E a lista de materiais já está na descrição desse vídeo. E vamos para o tutorial. Então, para começar, eu vou iniciando com a pré-make. É muito importante não pular esse passo para a gente ter o melhor resultado da maquiagem. Vou fazer a higienização com um tônico. Eu vou dar duas indicações de tônico, um para pele oleosa, que é o tônico Nivea Adstringente, e esse aqui de rosas para quem tem pele seca, pele normal, tá? Então são dois tônicos muito bons aí, mas existem outras marcas no mercado, caso você queira testar ou já conheça alguma. No meu rosto eu vou usar o Adstringente porque eu tenho pele oleosa. Num pedaço do algodão eu vou passar o tônico e eu venho aqui com a pontinha dele, passando esse tônico em todo o meu rosto. Só que é importante a gente entender que não precisa deixar excesso de tônico, até porque eu usei bastante tônico aqui. E se eu deixar excesso no meu rosto, o tônico também pode interferir na maquiagem, na resistência dessa pele. Então, depois que você limpou bem aqui a pele, passou tônico, tirou todo esse excesso de sujeirinha de pele morta do seu rosto, eu venho com o outro lado do algodão que eu não usei muito, e vou usar água de torneira, água mineral, tá? Isso aqui era um vidrinho de bruma, acabou e eu coloquei água, tá? Água natural. E eu uso para essa finalidade aqui. E eu venho com o outro lado aqui, só retirando aquele excesso do tônico. Com a água micelar, eu faço a mesma coisa, tá? Mas eu evito usar água micelar porque eu tenho pele muito oleosa. E aí a água micelar ela pode dar ali um desbalanço na sua pele. Sempre indico usar o tônico e você retira ali com a água também para não ter excesso. Mas é só superficial mesmo, tá? É só para não ficar muita quantidade de tônico. Próximo passo eu vou usar um gel hidratante. Esse aqui é da Daisy Peroso. Ele é para quem tem pele oleosa. Caso você tenha pele normal ou seca, você vai usar um hidratante para o seu tipo de pele. Eu indico muito usar esse aqui da La Roche também, tá? Pra quem tem pele normal, pele seca, pele mista também dá pra usar, tá? Então às vezes eu intercalo entre esse e esse. Agora quem tem pele extremamente oleosa, é importante usar sempre esses hidratantes mais em gel. Pincel do Fiber, uma plaquinha, vou colocar aqui. Mas você pode colocar na sua mão mesmo, tá? Esse hidratante. Eu já venho pegando aqui e aplicando em todo o meu rosto. Vou olhar aqui para a lateral, para o meu espelho. Importante não esquecer de nada, tá? Pálpebra, abaixo dos olhos, tudo a gente tem que hidratar para ter o melhor resultado da make. Você pode vir com a caixinha de cílios, um papel, para ir secando esse produto, tá? Importante a gente secar cada passo da maquiagem, ainda mais quando a gente está na pré-make. Então, entre um produto e outro, a gente precisa esperar a pele absorver. Agora, um produto que eu acho indispensável para pré-make, para ter aquele resultado perfeito, é esse produtinho aqui da Prilessa com Catarine Hills. É a blindagem. Eu adoro essa blindagem, eu uso ela para diluir tudo. Então é um produto assim multiuso que eu acho importante na maquiagem, tá? Vai te dar um resultado muito bom. Você vai ter uma resistência muito grande da sua maquiagem. Venho aplicando no meu rosto mesmo, ó, um pouquinho em cada canto. E agora eu vou espalhar com o mesmo pincel que eu usei o meu hidratante. E eu já venho espalhando esse produto com leveza. Prontinho. Agora a gente tem que esperar secar esse produto também. Agora eu vou usar a minha base preferida. Eu adoro essa base da Boca Rosa. Eu tô usando a cor 2, a Corana, que é a minha cor. Ela dá exatamente no meu tom e subtom. Então geralmente eu não preciso alterar nada, a não ser que eu tiver num dia que eu estou mais bronzeada. Que não é o caso hoje. Vou aplicar na minha plaquinha e eu já venho com a minha blindagem para potencializar mais essa base. Coloco 3 gotinhas. Espátula. Esponjinha. E já venho aqui aplicando em todo o meu rosto. Pegar um espelhinho mais de perto. Eu gosto de ver bem os detalhes de onde eu estou passando. É importante a gente passar em todos os cantinhos, tá?
para ter o melhor resultado com essa maquiagem. Agora eu vou pegar meu corretivo D4 da Kryolan. Você pode estar usando outra marca, tá? Eu trouxe esse daqui porque eu uso ele profissionalmente, então eu acabo usando também em mim. Você pode usar outras marcas que existem no mercado que são muito boas também. Pode ser líquido também, tá? Existem muitas marcas no mercado que são muito boas. Eu vou usar a camuflagem, mas fica a seu critério aí qual que você gosta mais. Vou pegar aqui, raspar um pouquinho. Eu nunca coloco o pincel direto no produto. E já vou misturar aqui na minha plaquinha, a mesma plaquinha que eu usei aqui com a minha base. Vou fazer esse movimento para esquentar o corretivo. Assim eu vou deixar ele mais emoliente e ele vai ficar melhor de passar. Já venho com o pincelzinho de esfumar. E venho aplicando esse corretivo abaixo dos meus olhos. Passando nos pontos que eu quero mais resistência também. Aqui no nariz. Então, não só para cobertura, mas como para resistência, tá? O nariz é uma parte que sempre abre em mim, nariz e queixo. Então, eu sempre aplico nessas regiões. Já venho aqui com a esponjinha só ajudando a espalhar um pouco mais esse produto. Contorno do Guilherme Nogueira, é a paletinha de contorno dele. Eu vou usar sempre em mim essa cor aqui, tá? Só que eu vou misturar um pouquinho com essa segunda cor. Pincel chanfrado, começo a aplicar aqui do alto da minha orelha e vou descendo aos poucos. Esse seria o contorno para o meu rosto. Cada rosto vai pedir um contorno diferente, então o que serve para mim pode não servir para você. Se você tem um rosto mais longo, mais fininho, você não precisa fazer na diagonal, tá? Você vai fazer ele mais retinho para não alongar tanto e não afinar tanto. Sempre dando batidinhas, em nenhum momento eu estou arrastando esse produto no meu rosto. Então, ó, aplico aqui no alto, viro o pincel e vou trazendo esse produto para cima. Sempre a primeira aplicação é bem aqui no cantinho, porque se ficar mais forte, ele vai ficar aqui nessa região mais pigmentado. E só o restinho eu trago aqui para baixo. Na testa, sempre dando batidinhas e eu vou contornando a minha testa. Lembrando que se a sua testa ela é menorzinha, aí você não faz esse contorno, tá? Mandíbula, queixo e na papadinha também, mandíbula de novo. Venho aqui, ó, com a minha esponjinha, tirando qualquer marcação que possa ter ficado. Agora o blush, eu vou usar esse daqui da Mariana Saad. Você pode estar usando a marca que você tem preferência. Esse aqui vai ser o Hot Pink. Ele tem um pouco de cintilância, eu gosto muito. Vou pegar aqui com um pincelzinho fofinho, tiro o excesso e eu vou aplicar dando batidinhas, unindo esse blush com o meu contorno. Lembrando que eu não posso descer aqui para a região da minha boca, ó. 2 dedinhos antes de chegar na boca, tanto o blush como o contorno. Se o blush e o contorno for mais retinho, para quem já tem o rosto fininho, o rosto longo e não quer alongar e afinar mais, aí também é 2 dedos antes de chegar no nariz, tá? Agora eu posso dar aquelas leves arrastadinhas. Como eu vim com o blush em pó e o contorno em pó, eu já selei aqui nessa pele, né? Onde estava úmido, onde estava molhado ainda, porque a gente ainda não selou essa base. Vou usar o iluminador Mineralize da MAC. Essa cor é linda. É um rosé bem lindo, bem champanhe, bem bonito. E eu aplico e dou essas arrastadinhas para ele ficar bem pigmentado e brilhar muito. Só no zigomático, que é esse ossinho que a gente tem aqui em cima. E entre a sobrancelha, arco do pupilo. Prontinho, é isso. Agora a gente vai selar essa pele. Eu vou usar o pó da Catarine Rios com a Brilessa. Essa cor aqui é a A2. Dá bem meu tomzinho de pele também, gosto muito. Pincelzinho de pó. Tira o excesso e eu já começo a selar. Antes de selar abaixo dos olhos, eu vou vir com a esponjinha, tirando aqui qualquer vinco que tenha ficado. Então eu venho aqui com o espelho, vou olhar bem
Caso ficou marcadinho e você não tá conseguindo tirar porque já tá bem sequinho, você pode vir com um pouquinho de corretivo em cima e aí você vai conseguir tirar aquela marcaçãozinha. É importante você tirar essas marcações antes de selar para não ficar marcado. Então eu vou vir aqui com um pouquinho de corretivo só para tirar a marcação antes de selar. O meu corretivo já estava sequinho, então eu venho com mais para ele ir amolecendo. Venho com a esponjinha, pincelzinho menorzinho. Não precisa ser muita quantidade de pó, o suficiente para selar aqui abaixo dos olhos. Pele selada, agora a gente vai fazer os olhos. Eu vou fazer uma técnica linda aqui com vocês. Agora para a parte dos olhos eu vou começar pela sobrancelha. Eu já vou fazer pra gente já começar a ver aquele formato no olho, tá? A minha sobrancelha ela é um pouquinho falhada, então eu acho legal fazer antes para poder já tá vendo ali como é que vai ficar no final. Eu vou usar essa pastinha da Ruby Rose, cor light, é a cor mais clarinha dessas pastinhas. Blindagem da Catarina Rios eu uso como diluidor. Como eu te falei, esse produto aqui é o multiuso. E aí você pega um pincelzinho chanfrado. Eu tô usando esse daqui da Macrylan, a numeração dele é W136. Eu dou aquela leve penteadinha aqui pra cima e já venho aqui fazendo o formato da minha sobrancelha. Começo primeiro na parte superior, ponto alto e desço. Passou um pouquinho, eu tiro e volto. Venho na parte inferior, já trago aqui pro início. O outro lado da sobrancelha. E é importante a gente fazer a sobrancelha também de uma forma que ela vai ficar bem harmônica, sem marcar ela demais, porque senão o resultado não é o mesmo. Nem fazer aquela sobrancelha tão forte, né? Eu gosto dela assim mais sutil, mais pouco produto mesmo. Mas se você gosta também dela marcadinha, faz conforme você já está acostumada. Gosto de deixar ela também bem nesse estilo mais arrepiadinha pra cima. Agora eu vou vir com um corretivo, um creme. Você pode usar o corretivo aí da sua preferência. É importante criar essa base pra sombra pra gente conseguir ter o melhor resultado dos pigmentos. Venho com a esponjinha agora, espalhando esse produto. E aqui eu venho com o outro lado, onde não tem nada, pra tirar essa marcação. Agora, pra gente começar a estruturar esse esfumado, eu vou começar com a paletinha do Guilherme Nogueira. Essa é a edição dele. E eu vou usar esse marrom mais clarinho aqui, tá? Pra gente fazer um sombreamento, pra gente começar a estruturar o esfumado. Pincelzinho gordinho pra esfumar. E eu vou trazendo aqui no cantinho. Vou aplicando esse produto e trazendo para fora. Eu vou trazer esse sombreamento também aqui para dentro. Primeiro eu fiz a parte lateral. Depois a gente estrutura aqui o início. Aplico, aplico, aplico e depois eu dou aquela leve esfumadinha. Trago bem aqui rente, próximo ao meu olhar. O cantinho interno do meu olho. Canto inicial. A gente sempre vai trabalhar dessa forma. Canto externo, canto final do olho, meio do olho e o cantinho inicial, que é o cantinho interno do olho, tá? Então sempre eu vou estar falando dessa forma com vocês para conseguir entender melhor e ter um melhor resultado na make. Depois de fazer aqui esse sombreamento, essa sombra base, né, que é a sombra mais clarinha que a gente vai usar, eu vou pegar um outro tom, um pouquinho mais escuro que esse, mas só pra gente dar um mínimo detalhe aqui. E eu vou vir com o pincel menor já com a sombra mais escura, um pouco mais escura que essa. E vou dar esse acabamento também, ó. Vou aplicando, dando batidinhas, sem ficar arrastando muito. Eu quero aplicar esse produto, sempre com o pincelzinho em pé, ó. Pálpebra móvel. Esse fundinho aqui é o côncavo e a pálpebra fixa, essa de cima. Eu vou aplicar no côncavo, tá? Dou leves batidinhas e eu vou aplicando no côncavo. E trago bem aqui no início também. Então a gente criou um degradê.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois eu vou começar a esfumar mais isso aqui. Mas primeiro eu vou criar essa estrutura em volta do meu côncavo. E vou trazendo aqui pra dentro. Essa paletinha do Guilherme Nogueira, ela é bem pigmentada. Eu adoro ela. Ó, e vou trazendo aqui do início também. Porque a gente vai fazer um cut aqui. Não tá esfumado, né? Volto com o pincel da sombra anterior só nas bordinhas, jogando aqui pra fora, pra conseguir trazer esse esfumado e tirar qualquer marcação. Já fiz esse lado pra vocês já irem visualizando a maquiagem e o vídeo ficar melhor. O esfumado base eu já mostrei pra vocês, que é esse esfumadinho em cima do cut. Tá? E agora a gente vai começar a estruturar o cut crease. Eu vou vir com um pincel de precisão, um pincelzinho menor, tá? Esse aqui, a referência dele é o da Dye Makeup, é o 0159. É um pincel super fininho, mas existem outras marcas também, como Macrylan, Maria Margarida. Tendo um pincel que dê para esfumar, mas seja muito fininho, de precisão mesmo, vai dar certo. Eu vou vir com o BT Velvet Black da Bruna Tavares, vou colocar na minha plaquinha. Eu já vou aplicar aqui no meu pincel. Antes de começar a estruturar realmente o cut crease, eu vou fazer esse risquinho aqui da lateral com o BT Velvet. Então eu começo aqui, ó, puxando como se fosse um delineado. E aí eu desço. Esse delineadozinho já vai ser a minha estrutura para eu começar a esfumar e fazer esse cantinho aqui da lateral. Eu já começo a vir com ele aqui pra dentro. Já trago aqui pra baixo também esse BT Velvet, porque a gente vai fazer essa parte inferior de preto também. Agora eu vou vir com um pincel de cerdas sintéticas, que vai ser o da Fand, o F105, tá? É um pincelzinho de esfumar de cerdas sintéticas. Eu vou vir agora aqui em cima desse BT Velvet, dando essas leves batidinhas e trazendo esse esfumadinho pra fora, porque aqui eu vou querer tirar essa marcação, tá? Então eu venho aqui primeiramente na lateral. Volto aqui nas bordinhas. Agora eu venho com o lencinho umedecido e vou cortar aqui, limpar, onde vai ser o meu cut. É uma limpeza superficial, tá? Vou vir com o pincel língua de gato, o mais fininho possível que você tem. E eu já venho, ó, aplicando aqui na minha pálpebra móvel. Eu vou começar agora a desenhar. Aqui no início eu vou trazer ele assim, ó, mais reto e subir. Então, eu venho seguindo o mesmo desenho que eu fiz do outro lado. Essa é a parte que a gente tem que deixar a altura ideal também, tá? Igual, o máximo igual possível. E eu venho trazendo aqui, ó, já tá pigmentando ali em cima, onde vai ser o meu ponto mais alto. Venho com toda a calma. E vou subindo, agora eu venho aqui de cima e vou descendo aos poucos. O corte já começou a sair, já começou a igualar com o outro lado, tá? Essa parte do cut aqui, onde a gente tem que fazer o recorte, tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, ele vai acabar ficando errado, torto. E eu vou descendo aqui de onde eu já fiz o recorte. E esse recorte vai ficando bem delimitado. Só vou acertar agora o cantinho. Agora eu só venho aqui com esse pincelzinho e dou uma leve esfumadinha só no meizinho, tá? Não precisa se preocupar com lá em cima, não. Posso vir bem aqui com a esponja também. Passo aqui com o meu pincel. Desenho do cut feito. Agora eu vou vir com a sombra branca para poder colocar em todo esse cut crease. Começo aqui no início, eu vou fazendo aos poucos. E vou colocando essa sombra em todo o meu cut. É bastante, tá? Pode pegar bastante. Qualquer pincelzinho de aplicar sombra menor. Para acelerar um pouquinho o processo, eu venho com esse pincel maior e aplico bastante aqui no meio. E os cantinhos eu vou vir com um pincel menorzinho. Bastante sombra, para não craquelar, tá? A gente colocou bastante corretivo, então tem que aplicar bastante sombra. Aqui eu só dou essa leve esfumadinha em cima ali do preto. Porque depois eu vou vir com cinza, né? Pra gente poder fazer a finalização. Essa técnica é babado. Eu adoro fazer essa técnica. Agora eu venho com o pincel menorzinho
E dou esse acabamento aqui nos cantinhos. Prontinho. Nosso cut está pronto, agora eu vou fazer o acabamento. E para começar a fazer o acabamento, eu vou vir com o meu Ingló, delineador em gel, mas você pode usar em caneta, o que você preferir. Pegar uma quantidade. Blindagem da Catarine Rios só para diluir, esse produto é multiuso. E agora eu venho fazendo um delineado bem fininho. Começo aqui do início. Já puxo aqui embaixo, porque aqui eu também vou colocar delineador em gel. Essa parte não tem segredo, tá? Você só vai passar o delineador. Eu vou logo fazer meio que uma base para colar os cílios postiços. E aí depois eu venho colando os cílios. E aí sim a gente vai finalizar. Que a gente vai fazer meio que um delineado esfumado. Os cílios que eu vou usar é esse aqui, o X55, tá? Eu comprei na Shopee. Já vou pegar esse daqui que eu deixei preparado. Eu cortei as laterais, tá? Medi, então mede o tamanhozinho certinho do seu olho para ele ficar com o acabamento perfeito. Colinha de cílios da Atelier Paris. Já vou colocar aqui na base dos meus cílios. E aí eu venho colocando essa cola aos poucos, com cuidado. Vou deixar esses cílios descansando ali no cantinho, alguns minutinhos, para ele ter uma colagem perfeita. Enquanto ele vai descansando, a gente vai dando acabamento aqui na lateral. Vou vir com aquele mesmo pincel da Fandi, de cerdas sintéticas. Vou usar essa paletinha da Atelier Paris, que ela tá quebrada, mas eu adoro essas cores cinzas, então eu vou usar esse cinza aqui mais claro. E eu já venho aqui, ó, na lateral, aplicando esse cinza para dar acabamento. Eu trago aqui para cima também. É onde que eu vou entrando com essa sombra um pouco para dentro aqui do nosso cut. Aqui na lateral não é para ficar pretão, é para ficar esse cinza mesmo, como se tivesse um esfumado, tá? Vou vir aqui com o meu pincel fofão só nessa lateral aqui, dando acabamento. Já vou vir com o meu rímel para poder aplicar os cílios. A colinha dos cílios já está totalmente sequinha no ponto certo. Eu aplico aqui no meio e eu venho colando agora as laterais. Então eu começo aqui no cantinho externo e depois venho colando aqui no cantinho interno. Vou puxar um pouquinho para a lateral e aí eu faço esse encaixe perfeito. Agora eu vou dar acabamento aqui nessa lateralzinha com o cinza e o marrom e a gente já vai colar o glitter. Antes de dar os devidos acabamentos, a gente vai fazer a parte inferior. Vou vir com o Ingló, aplicando bem rente a minha linha d'água. Venho com meu pincel de precisão, fumando. Agora eu vou fazer o acabamento na colinha dos cílios, então eu vou passar de novo o delineador. Começa aqui do início. E aqui eu vou puxando mais pra cima, que é onde vai começar a esfumar essa lateral. Antes de finalizar com glitter, vou vir com a máscara de cílios na parte inferior dos meus olhos. Então vamos para os acabamentos finais agora aqui no meu esfumadinho. Vou pegar a sombra anterior, aquela marronzinha, e vou trazer aqui nessa parte. E depois eu já venho com a preta. Vou vir aqui com o meu delineador de novo, em gel, pra gente começar a esfumar aqui. Vou vir aqui com um pequeno acabamento, linkando aqui, deixando esse delineado esfumado mais retinho. Dou essa leve esfumadinha com o meu pincel de cerdas sintéticas. Venho com a minha sombra cinza bem clarinha
Eu trago bem aqui. Gente, venho com um pincel de precisão, bem aqui em cima do meu cut, com aquela sombra cinza também, para dar acabamento igual ao outro lado. E olha esse acabamento. É exatamente isso, tá? Já fizemos todos os acabamentos devidos, agora eu só vou vir com o glitter finalizando. Colinha da NYX. Coloco aqui no dorso da minha mão. Já vou deixar meu glitter no jeito. Pego um pincelzinho pequeno, desses de esfumar, de precisão. E eu começo a aplicar essa cola aqui na parte branca. Provavelmente vai precisar a gente dar acabamento com um delineador, mas eu vou tentar fazer o possível aqui para não cair em cima. E eu venho aplicando com cuidado. E eu venho fazendo isso aqui, para esse glitter dar essa esfumadinha. Então eu aplico bem certinho rente ao cut, depois eu dei uma esfumadinha nele para lateral. Ficou essa finalização, agora a gente vai fazer o batom. Para o batom, eu escolhi a cor Fabulous da MAC. Essa cor é linda, ele é um fúcsia, um rosa fúcsia, mas você pode escolher a cor que você preferir aí. Eu quis esse daqui porque eu acho que super combina com essa make mais branquinha, com esses tons de cinza. E aí você escolhe aí da sua preferência. Eu vou colocar na minha plaquinha um pouco desse batom e vou passar com o pincel que fica com a precisão melhor. A primeira pigmentação eu vim com batom, só pra gente já ter uma cor bem mais forte aqui. E aí eu só venho dando acabamento agora com o pincel. Agora a gente precisa de precisão e concentração. O arquinho do cupido eu gosto de fazer bem redondinho. Eu venho de novo com batom, reforçando essa cor. Com o pincel, às vezes, quando é o batom embala, a gente não consegue trazer tanta cor, né? Só se eu tivesse raspado mais produto. E eu não queria raspar ele tanto. É uma cor bem Barbie, mas eu acho super lindo, eu adoro usar essa cor. Pra finalizar, vou vir com o meu blush. Só realçando aqui. E esse foi o resultado da make. Se você quer aprender a se automaquiar e fazer maquiagens assim como essa, técnicas fáceis que você vai conseguir reproduzir, técnicas para o dia a dia, técnicas também para você sair à noite para qualquer evento e entendendo também a combinar a sua maquiagem com o seu look. Aqui abaixo tem um link que você vai clicar e vai direto para uma aula que eu preparei para vocês ensinando uma técnica linda de maquiagem. Clica aí e confere a aula.